Olá pessoal, tudo bem com vocês? Carol Ribeiro aqui falando e nesse vídeo de hoje eu quero conversar com você um pouquinho do porquê que é tão importante você contar as suas histórias no seu marketing. Pessoal, isso é extremamente importante. Olha, para tudo que você está fazendo e presta atenção. Esse vídeo ele não vai ser muito longo, mas eu vou tratar aqui com vocês alguns pontos que são muito importantes para você aí alavancar na sua produção de conteúdo na hora de fazer o seu marketing. Muitos de vocês têm muita dificuldade, por exemplo, na hora de escrever legendas. Muitos também têm dificuldades, por exemplo, na hora de produzir conteúdo dos seus stories ou então pensar, poxa, eu queria fazer uma live, mas eu não sei exatamente o que falar, o que mostrar. Eu tenho um site, eu tenho um blog, Carol, mas o que eu posto? Realmente eu não sei exatamente qual é aquele conteúdo imã, aquele conteúdo que realmente vai conectar com a minha audiência. Eu já entendo um pouquinho de tudo que a gente vem conversando, de que você sempre está falando, Carol, que é importante a gente criar conteúdo que vai conectar, um conteúdo que realmente vai deixar o meu seguidor aí coladinho comigo, que vai aumentar o meu engajamento, mas como que eu faço isso? E aqui que está a resposta. É justamente você usando a técnica do storytelling, que é a técnica de você contar histórias. Pare e pensa comigo. Você normalmente vai para um cinema, você gosta de assistir filme na sua casa no Netflix, e quando você está ali assistindo aquele filme, aquela história que está sendo contada, normalmente você fica ali, né, prestando atenção. Principalmente quando você está no cinema, né? É muito difícil você se distrair, porque lá você não pode usar o telefone, lá você tem que ficar dentro daquela sala, né? Tem outras pessoas ali. Quando você está na sua casa, às vezes você se distrai um pouco, mas dependendo do filme, você nem pisca e nem se mexe na cadeira, não é mesmo? E o porquê disso? Porque a história é muito bem contada e ela consegue muitas vezes manter o seu foco e a sua atenção por 1h30, 2 horas. Isso já é feito há anos aí pelos grandes artistas, escritores e os estúdios de Hollywood. E é isso que realmente que eu quero que você se espelhe nessas experiências. Quando a gente fala de storytelling, a gente está falando justamente isso, de contar histórias. E isso faz parte de um importante gatilho mental no marketing, que é para você geralmente não, que é para você literalmente pegar a atenção do seu público para você. Quando você tem uma história que é muito bem contada, você percebe que ela tem um começo, um meio e um fim. E ela também tem os picos, né? Que é o que a gente chama da jornada do herói, dentro aí desses termos mirabolantes aí do marketing. Mas eu não quero que você se preocupe com esses termos. Eu tô aqui para simplificar e destrinchar o processo para você. Quando você pensa no storytelling, você precisa sempre pensar como se fosse a história que você vai contar. Então ela tem que ter começo, meio e fim, mas ela tem que ter aí uma pitada de algumas coisas no meio, exatamente como nos roteiros dos filmes, por exemplo. Tem um começo, às vezes começa de trás para frente, às vezes começa já com baita de um suspense, às vezes você começa no filme e ele tá mais devagar, aí depois tem uma reviravolta, aí tem uma virada no meio da história. Então, assim, a gente precisa pensar como se fosse um herói, passando aí por vários pontos até ele se superar e chegar no final dessa história. E aí, qual é o final da história que você vai contar? É uma história de superação? É um final de história feliz? É um final da história que deixa curiosidade? Então, todo o conteúdo que você for postar, você precisa pensar nesses atos aí, nesse destrinchar desse storytelling. E quando você faz isso, você realmente chama a atenção do seu público. Então, vale a pena você dar uma pesquisada aí mais a fundo sobre storytelling. Tem muitas matérias no YouTube, tem muitos sites, tem muita informação por aí que pode vir agregar e que te vai clarear um pouco mais. Só que agora, quando você entrar aí para fazer essa pesquisa, por exemplo, na internet, você já vai conseguir entender esses termos aí. Você vai ver também algumas pessoas falando de jornada do herói, aí dentro do storytelling, aí tem, por exemplo, 12 atos que você pode comunicar dentro aí da jornada do herói. Então, quando você vai produzir o seu conteúdo, seja ele em vídeo, seja ele para você dar uma dica, seja ele para você postar uma foto, seja ele para você fazer os seus stories, sempre pensa que se você seguir mais ou menos um roteiro de um storytelling, isso vai conectar muito mais.
Eu me lembro que eu estava justamente aplicando essa técnica numa das minhas clientes de mentoria e ela disse assim para mim, falou, Carol, é impressionante, eu não poderia imaginar que qualquer coisa que eu fosse postar no meu feed das minhas fotos, eu tinha que usar dessa estratégia do storytelling. Às vezes eu ficava só falando fatos pelo fatos, por exemplo, contando dicas, dando dicas práticas, papum pro meu público, que é o que eu sempre encorajo vocês aqui também fazer. Só que eu não estava fazendo isso num modelo storytelling, entende? Eu estava falando só as dicas. Ó, dica 1, dica 2, dica 3. E aí eu percebi que com o meu público, quando eu faço isso e coloco alguns elementos do storytelling, as pessoas engajam muito mais, as pessoas prestam mais atenção, tem muito mais like, muito mais comentário nas minhas postagens. Eu falei, pois é, parece mágica, né? Então agora você já entendeu o caminho. Então agora é começar realmente a tentar destrinchar o seu conteúdo o máximo possível em formato de storytelling, tá bom? Que é contar histórias. E um outro fato muito importante é que, sendo um gatilho mental poderoso, quando você conta histórias, isso já foi provado cientificamente, que fizeram uma ressonância magnética no cérebro de uma pessoa que ouvia e no cérebro da pessoa que contava. E exatamente 8 áreas do cérebro das pessoas, tanto da que ouvia quanto da que contava, eram as mesmas que ficavam acesas aí, então ativas. Então você percebe que por que isso realmente conecta e tem um efeito poderoso na sua audiência. Então tente praticar mais a arte de contar histórias. Seja a sua história, seja a história do seu trabalho, seja a história de algum cliente, seja a trajetória de algum evento, o que quer que seja. Como que você pode transformar os seus bastidores, o seu dia a dia, num storytelling, por exemplo, tá bom? Então eu espero que essa dica tenha te ajudado. Abusa da sua criatividade, da sua imaginação, pesquise sobre storytelling, porque realmente essa é uma das técnicas mais importantes para você usar na sua comunicação, no marketing, para gerar conexão com a sua audiência. Combinado? Um super beijo e até o próximo vídeo.